Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Todos e todas estamos aqui, como todos os sábados, da 1h até as 14 horas, no programa Projeto de Vida. Aqui na sua RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM. Meu nome é André Chataloff. Então hoje estamos aqui nesse sábado bacana, sábado que tem um pouco de sol, já não está tão frio, né, quanto deveria estar, né? A gente percebe que, apesar de estarmos ainda no inverno, o tempo está nos ajudando. E hoje nós teremos aí uma programação cheia aí dos nossos blocos de informação. Nós vamos ter uma entrevista que o nosso entrevistado já está aqui, mas daqui a pouco ele vai aparecer, nós vamos falar com ele, que é o Jair Rangel. Vamos apresentá-lo daqui a pouquinho. Quem já está acostumado sabe que todo sábado a gente faz uma pergunta do dia. Essa pergunta do dia é justamente para você ali ficar com uma reflexão, pensar um pouquinho sobre um projeto de vida, sobre a sua programação existencial. E hoje a pergunta é: o que seria enfrentamento evolutivo? Então a gente sabe, né? Enfrentar algo, mas evolutivamente é diferente, não é? Então reflita sobre essa ideia e vamos debater um pouquinho no final do nosso programa. Bem, e sempre no início a gente começa com uma dica do Caio Polizel sobre momento de autogestão. Vamos a ela e voltamos já. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Estou aqui hoje com a Daiane Roça. Oportunidade de Viver é o livro da Daiane, está aqui, indico, e a gente vai falar um pouquinho da relação do livro com a autogestão existencial que tem a ver com o nosso canal. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Caio, um prazer estar aqui com vocês. E uma pergunta que sempre me fazem é: por que nascer se vamos morrer? Né? Parece uma coisa muito óbvia, mas assim, do ponto de vista de autogestão, a gente poderia colocar algumas variáveis que podem explicar isso, né? Por que nascer se afinal de contas vamos morrer, né? Então a primeira variável seria a condição do aprendizado. Certo. Então a vida, de maneira geral, ou viver, é consolidar aprendizados. Ninguém escapa disso, né? Então, nós somos resultados de tudo aquilo que nós fomos acumulando de positivo numa série de vidas, né? Bacana. E hoje somos o resultado disso. Então, viver numa nova condição, com outras pessoas, outro contexto, é consolidar aprendizados, né? Muito bacana. Então, a pessoa que está nos ouvindo ali, acho que o primeiro impacto que ela tem, ela fala assim: não, mas espera aí, eles estão falando de um tema, mas por que viver se eu vou morrer? Ótimo. Aí, como ele está lá refletindo sobre a gestão da vida dele, quais são os pontos principais que a pessoa não pode deixar de lado, tem que pensar naquilo? Um ponto que eu acho fundamental é a pessoa olhar para o seu temperamento, Legal. que é a sua maneira de reagir. Então, se ela está num novo contexto, numa nova oportunidade de vida, ela pode olhar para si mesma e pensar: será que eu venho manifestando essa mesma forma de reagir ao longo de várias vidas de maneira errada? Será que já não é hora de modificar esse comportamento? Legal. Então a vida, numa nova oportunidade, num novo contexto, vai ajudar a pessoa a renovar, a reciclar esse temperamento, que envolve essas maneiras de reagir. Bacana. Nem sempre da melhor forma. A gente vai errar, vai acertar, mas o que interessa é ela realmente investir nisso, né? Deixa eu entender o meu temperamento, deixa eu investir na autopesquisa, mais ou menos isso que você está falando. Exatamente, Muito perfeito. bom. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar por que nascer, ao renascermos num outro corpo, outro contexto, geralmente nós esquecemos quem nós fomos, o que fizemos, nossos acertos e os nossos erros, né? Então, quando a gente renasce, a gente tem a oportunidade de conviver com as pessoas de uma maneira diferente. Então, eu já não sei o que eu fiz de errado para o outro e vice-versa. Sim. Então, eu vou nessas relações ali com o outro, corrigindo esses mal-entendidos que foram se acumulando ao longo de várias vidas, né? Então, por que viver
né? Essas variáveis, elas explicam bem, né? Bacana. Então, vamos assim dizer, a pessoa ela está lá refletindo sobre a vida dela. Você acabou de falar que tem um contexto de vida quando ela veio, ela ressomou, né? Readquiriu um corpo físico e então ela escolhe os parentes, os pais, os irmãos, provavelmente é por aí. Algumas pessoas conseguem escolher sim, Caio, outras ainda não, né? Então, quando a gente fala do ponto de vista de autogestão, é no sentido de a gente dinamizar nossa vida, nossa existência, aumentar nosso grau de lucidez para chegar nesses pontos da gente poder escolher mesmo quem serão nossos pais, onde nós vamos renascer, de que maneira, que tipo de vida, que tipo de profissão nós vamos ter. Mas nem todo mundo chegou nesse nível ainda. Há muito renascimento que acontece de maneira muito mecânica. Né? Então, aquelas pessoas que às vezes já entraram num ritmo que é mais evolutivo, essas sim passaram por um planejamento e têm condições de escolher. Bacana. Ou já escolheram, né? Não Bacana. É por acaso que vem filhos de determinados pais ou de determinadas mães. Certo, né? Certo. Isso bem bacana. É um tema que a gente já tratou aqui em outros quadros do Momento Autogestão, que é a ProExis, a programação existencial. Quem quiser mais informações, assista o outro vídeo, eu vou deixar a informação aqui, tem vários conteúdos escritos na internet que a pessoa pode acessar. Mas se a gente fosse falar aqui, para quem nos escuta, a oportunidade de viver, fazendo um resumo, você começou a falar do temperamento, começa a analisar o temperamento, começa a fazer autopesquisa. Qual o próximo passo, então, seria importante dar? Então, além da autopesquisa, a gente precisa ir para uma coisa mais prática, né? Que seria o autoenfrentamento. Né? Então, o autoenfrentamento dos nossos comportamentos errados, daquilo que a gente pode melhorar, enfim, partir para uma coisa mais prática, ação. E o principal, que eu acho que seria um resumo, é usar os nossos trafores, né? Que seriam os nossos pontos positivos cada vez mais. Então, tudo isso vai ajudar a dinamizar a nossa gestão de vida, né? Nossa gestão existencial. Bacana. Muito obrigado, Daiane. Obrigado aos ouvintes do Momento Autogestão e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Nesse sábado, são 13 horas, 11 minutos, chegando a 12 agora. Ao vivo aqui da sua RCI, sempre ao seu lado, o programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff e esse programa ele é um patrocínio, ele é sustentado pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. Programação Existencial é um outro nome, uma outra maneira da gente dizer projeto de vida. E projeto de vida, nós hoje temos um tema. O tema vamos falar aqui com o Jair Rangel. O tema dessa entrevista, que sempre temos, né, uma entrevista, é de autorreconhecimento e a ProExis. ProExis é programação existencial, projeto de vida pessoal, né? Então, quer dizer, como que eu reconheço essa condição? Estamos aqui, o Jair Rangel. Tudo bem, Jair? Tudo bem. Tranquilo. Muito obrigado. Eu sei que você anda por aqui, né, nos bastidores, em outros programas aqui na própria RCI. Obrigado, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer. O Jair, para quem não conhece, ele é graduado em jornalismo, ele é mestre e doutor em comunicação e cultura, brasileiro, natural de Belo Horizonte, BH, voluntário da Conscienciologia desde 2015, ela é docente em Conscienciologia desde 2016, mas também aí, né, Jair, você tem uma vida aí de docência, pedagogia no ensino superior, não é? Pós-graduação, graduação e coordenação de curso universitário, não é mesmo? Exato. E então, quer dizer, ele tem muita informação, muita experiência nesse processo da comunicação, do processo cultural, no processo rádio, televisão também, né? Isso, a gente trabalha com os projetos na universidade, mas envolve todos esses meios de comunicação. Mídias, né? Então, isso é maravilhoso. Agora, você está aqui, do ponto de vista, para a gente, de alguma maneira, nos auto-identificarmos, para acontecer esse auto-reconhecimento. Qual dica, né, você daria para a gente entender
até mesmo esse projeto de vida, e meio que cair a ficha, né? O pessoal, os mais novos talvez não saibam o que é cair a ficha, mas de alguma maneira a pessoa ter o entendimento, né, do que ela tem que fazer. Olha só, são vários tipos de programações existenciais. E a Apex, por exemplo, ela enfoca um tipo, né, específico de programação, e eu vou falar mais nessa linha também, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui de algo que pode marcar a vida de uma pessoa, para ela pensar nessa programação existencial ou plano de vida, né, que ela precisa ter. Eu, com 28 anos de idade, eu tive uma crise existencial. Que né? Foi ontem, né? Tem pouquíssimo tempo, tem só 30 anos, né? Então tá bom. Aí naquele dia eu pensei assim, olha, eu estou quase terminando aqui meu curso e tal, mas o que eu tenho? O que eu fiz? Qual que é a minha posição hoje de vida? Assim, eu tenho alguma coisa? Eu olhei e pensei assim, eu tenho muito pouco. Apesar de eu estar estudando, eu acho que eu vou precisar melhorar muito, né, a minha condição. Aí o que eu fiz, André? Eu pus no papel, no momento de crise, eu pus no papel assim o que eu queria fazer nos próximos 10 anos. Aí eu fui anotando e pensando, uma semana depois saiu prontinho, e eu guardei o papel e cumpri. Ou seja, vamos entender, você ali naquele momento que você estava muito fechando mal, um ciclo até né? de estudo, um ciclo de investimento pessoal, que você falou assim, não, agora eu preciso acertar meu passo na minha carreira profissional, na minha vida. Pensa assim, eu tenho que dar um jeito, né? Então, eu tenho que dar sentido. Dar sentido à vida. E esse sentido eu optei pelo caminho do planejamento. Certo. Então, isso me ajudou, me salvou um pouco, porque se eu tivesse passado por isso sem esse planejamento, eu não teria chegado, por exemplo, no doutorado. Entendi. Entendeu? Ou seja, poderia ter acontecido outras coisas. Vou dar aqui um exemplo, de repente, você poderia ter priorizado a questão de um casamento, ter filhos, algum rumo do ponto de vista das suas prioridades locais, e você, de alguma maneira, teve que abrir mão de alguma coisa para agarrar outra que você viu que aquilo era mais importante. Não, eu acabei casando e tendo 2 filhos e tudo, mas o cerne do meu desenvolvimento pessoal era sair daquela condição por uma outra melhor. Agora, para eu poder fazer isso, eu tinha que olhar para frente e pensar assim, o que é o que eu quero ser lá na frente. Então, mas a pergunta então ficou interessante agora, porque você fez essa reflexão depois dessa condição de ser pai e tudo mais? Ou não, foi antes? Não, foi antes. Foi antes, né? É só para entender como que você fez o planejamento. Que a gente sabe, né, Gé, que as pessoas, o mais importante, ela ter planejado, porque ela, de alguma maneira, ela vai ter uma visão do que foi bom, o que não foi bom, ou seja, do que ela acertou, o que ela poderia ter feito diferente, porque uma experiência de vida, pelo que a gente percebe, é que é uma experiência de vidas, né? Então, nós estamos agindo daqui para frente, né? Então não é uma coisa assim desgarrada, né? Ou seja, e a gente estava até discutindo um pouco aqui do nosso passado também, porque nós já vivemos nesse planeta, já tivemos outras experiências, então nós temos uma bagagem, não é isso? Isso. Então quando você fez ali um planejamento, eu não sei se você tinha já naquela altura essa conscientização, assim, de diversas existências, de um processo né? Não tinha, infelizmente não. E isso provavelmente afetou seu planejamento, ou não? Assim, se eu tivesse essa perspectiva, meu planejamento seria um pouco diferente. Eu estaria, por exemplo, em Foz do Iguaçu há muito mais tempo. Entendi. Entendeu? Por conta da conscienciologia, porque nós somos aqui um grupo que fez um trato nas outras vidas de se encontrar aqui, né? Para ter essa nova vida de evolução juntos, num processo de bastante amizade, mas também de muito trabalho, né? Então, às vezes a gente atrasa no caminho, né, por conta de não ter aquela visão clara naquele momento do que poderia vir a ser na frente. Mas acho que é legal, né, Jair, a gente falar assim para o ouvinte que isso não é um processo de seita, isso não é um processo dogmático. Na verdade, você está colocando que, tendo uma visão mais abrangente, você viu que essa vida aqui tua
tinha um planejamento maior, né? Que é uma peça num quebra-cabeça maior, não é isso? Na verdade, todos nós, independente da pessoa que está nos ouvindo, ser religiosa ou não, né? Por exemplo, nós não somos um grupo religioso de forma alguma, não temos nenhuma assinatura religiosa, eu gosto de falar sempre, né? Porém, lidamos com temas que são explorados pela religião. Agora, toda pessoa no planeta tem, de uma maneira ou de outra, uma programação qualquer, né? Umas são mais interessantes, mais evolutivas, outras menos evolutivas. Às vezes uma mãe fez um acerto com o filho que vem, de acolhê-lo, para resolver algumas questões do passado. Então isso é bastante complexo, André. Mas assim, nós na Conscienciologia queremos trabalhar isso de um modo mais técnico, né? Mais assertivo, vamos colocar assim. Então a gente estava comentando aí da questão do passado, presente e futuro. Eu queria que você abordasse um pouco, dentro desse auto-reconhecimento, né? O que esse passado nosso, e se você pode trazer algumas dicas que de repente você utilizou para identificar essa condição do passado, para de alguma maneira ter essa visão até do teu futuro, da sua programação hoje, né? Certo. Olha, eu costumo dizer, e muita gente diz também, que se você quer saber quem você foi no passado, é só se olhar no espelho um pouco, né? Então olhe para o seu rosto hoje, para o que você vai entender um pouco do que foi no passado. Essas informações do que fomos em outras vidas são extremamente ricas e importantes para que a gente faça uma programação existencial hoje, André. Por quê? Há coisas que nós vivemos, experiências que tivemos e que não foram bem resolvidas no passado, em outras vidas. E nós carregamos essas questões que não foram bem resolvidas para cá. E é preciso, então, termos aí que eu estou chamando de autorreconhecimento, e a identificação do que é isso, para você ter um autoenfrentamento mais qualificado. Entendi. O mesmo esforço a gente faz no sentido de buscar as coisas boas, os traços fortes, né? Também reconhecer esses traços para aplicá-los nessa existência e desenvolver melhor a nossa programação evolutiva. Então, você tem que buscar coisas que não são tão boas, assim, digamos assim, na psicanálise, né? Eu estudei psicologia também, o professor de psicanálise costumava dizer assim, olha... Você chegou a estudar um pouco de psicologia? 2 anos e meio apenas, né? Caramba! Tá certo. Então, o professor falava assim, você que está fazendo análise ou está fazendo uma reflexão própria, saiba que você tem que comer um pouco do seu próprio cuspe. Aí todo mundo na sala de aula fala assim, que absurdo, professor. Depois a gente ficava pensando, era isso mesmo. Isso é um fato, né? Sai da gente, é uma coisa assim que está na nossa boca e nós temos, né? Não tem alimentar sem o próprio saliva, não é isso? Não há como. Mas isso é se olhar no espelho, então... É olhar assim com lupa, né? Falando assim, olha... Olhar e ver, esse sou eu, posso ser melhor. Certo. Perfeito. Uma das questões aqui que a gente pode olhar é o que te chamou a atenção esse tema de autorreconhecimento? Porque, de repente, de tantos outros, né? O Jair era um cara bem experiente, já viu muitas matérias, muitos temas. O que te chama a atenção, essa ideia do autorreconhecimento? Isso esse tema é senha para ti? Olha só, qualquer pessoa sendo um bom profissional, uma boa pessoa, seja o que ela for, ela tem um problema para ser resolvido na sua maneira de ser, de pensar, ela sempre tem alguma coisa para resolver, sempre tem. E eu costumo dizer assim, eu tenho um monte de coisas para resolver, mal acabadas, da minha personalidade, dos meus sentimentos, e isso tudo a gente tem que enfrentar, né? Não é o fato da gente não perceber nossos erros e acertos que eles não existem. Ok. Concorda comigo? Concordo. Então, o autorreconhecimento é eu dizer assim, eu quero levantar o tapete para ver o que tem debaixo. Se tiver sujeira, vamos limpar. Mas aí você chegou num ponto importante, Jair. O que acontece dentro, você é uma pessoa experiente, já assim, olhando os processos da tua vida, as autorreflexões, né, que fizeram você adotar seus rumos, os seus valores, e assim vai, né? O que eu queria saber e se a pessoa ela não quer ver, ela não quer chegar e levantar esse tapete, o que você indicaria para ela, mas não fale agora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de... Vamos lá, você que está aí no seu carro, na sua casa, no seu conforto do seu lar, sejam bem-vindos. Quem já estava escutando a gente, continue escutando. Estamos aqui com o Jair Rangel,
numa entrevista super quente, você vê que o cara é uma cabeça, manja de comunicação, e ele está aqui compartilhando o processo da vida, da maturidade dele, das reflexões, né, sobre a questão do autorreconhecimento e o projeto de vida, né, e o que a gente está aqui buscando. E nós estamos chegando num ponto aqui que eu perguntei para o Jair, o que acontece se uma pessoa, pode ser até um companheiro da pessoa, né, tipo uma esposa, pode ser um namorado, né, a pessoa próxima, às vezes um filho, e de repente ela não quer saber, não quer ali, esse negócio de autorreconhecimento, saber de programação, né? Tipo, isso aqui é uma coisa chata. Vamos viver mais frouxo na vida, vamos ficar mais tranquilo, relax, né? Para que eu preciso planejar, que nem o Jair falou, pegou, olhou ali uma década e traçou uma linha, viu as metas e cumpriu aquelas metas, porque senão ele falou aqui, olha, ele buscou estudar mais, se esforçou, teve ali uma organização financeira mesmo, um processo familiar junto. Então, quer dizer, você bancou aquilo lá, né? Então você falou, não, olha, eu planejei isso e eu estou executando. Qual é a saída, Jair? A primeira coisa, André, eu acho que a pessoa deve entender que ela tem boa parte estou falando boa parte porque algumas coisas não estão no nosso controle, mas boa parte da nossa vida está em nossas mãos. Ok. Assim, nós também somos o que comemos e o que fazemos, né? Nós somos muito disso aí. Algumas coisas nós não temos controle, André e prezado ouvinte. Então, são coisas da vida, circunstâncias que você às vezes não está prevendo, e isso não deve ser empecilho para que você se programe. Okay. Justamente porque se você se planejar, você pode enfrentar essas dificuldades com mais vigor, com mais força, né? Então, eu acho que a pessoa que hoje está nos ouvindo pensando assim, olha, eu não quero mudar, ou isso vai me dar muito trabalho, eu digo a ela assim, olha, de fato é difícil mudar. A mudança implica numa alteração de hábitos, e aí nós vamos falar mais da área da psicologia, em que a gente tem que abandonar, trocar determinados comportamentos por outros novos. E isso não é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? É verdade. Quer ver um exemplo? Você chega não na Uniamérica, porque ela tem um sistema que desliga automaticamente, mas em outras universidades eu falava assim, pessoal, vamos cuidar do planeta, quem sair por último aqui da sala de aula apaga a luz. Ninguém apagava. Entendeu? Entendi. Por que não apagava? Porque esse movimento de apagar a luz, por mais simples que ele seja, implica numa alteração do comportamento dela que demora um pouquinho. Entendi. Entendeu, André? Ou seja, tem valores por trás, né? Tem uma cadeia de informações para a pessoa aquilo ser incorporado no cotidiano. É isso que está trazendo. A ideia de mudar não é uma ideia fácil para nenhuma consciência. Ok. Tá? Muito bom. E aqui podemos avaliar de que maneira, que você está falando aqui, a gente comentou aqui nos bastidores, de que você teve alguns fenômenos parapsíquicos e que esses fenômenos te possibilitaram a ter informações, acesso de informações, em que de alguma maneira ajudou você com o teu projeto de vida. Claro. Um desses fenômenos, a gente percebe que tem muitas pesquisas que tem filmes sobre isso, experiência da quase morte, né? Tem filmes que falam sobre isso, ou seja, pessoas ali em processo de cirurgia, tal, em que passam ali por uma situação que, em alguns momentos que praticamente ela foi dada como morta e aí ela quase que morre mesmo. Exatamente, né? Às vezes tem uma experiência, vê alguma coisa, mas volta. Né? E ela acaba às vezes trazendo para essa reflexão do projeto de vida dela. Muda a vida dela, né? Agora, a gente sabe também que existem técnicas, isso tem muito no orientalismo, né, tal, que fala sobre projeção da consciência. A pessoa pode acreditar ou não, ela tem que fazer suas experiências. Não acredite em nada mesmo, né? O interessante é a gente ler as coisas e ver se aquilo funciona, se tem técnica. Mas, então, as pessoas usando essas técnicas, elas falam que também é possível, igual a EQM, acontecer essa oportunidade fenomênica dela ela conseguir se enxergar de uma maneira mais expandida, né? E aí, como que você vê que isso, de alguma maneira, melhora esse processo do autorreconhecimento e ajuste da programação? Olha só, eu vou ilustrar com o que aconteceu comigo. Ok. No início de 2012,
eu tive outra crise existencial. Ou seja... Você notou que se não tiver uma crise, as coisas não mudam, né? Ou a pessoa evolui por bem ou por mal, Vai por mal, né? Aí nesse período, eu falei assim, gente, olha só, eu olhei para trás, já tinha terminado o doutorado, mas pensei assim, eu preciso mudar de novo. Ok. Eu tenho que processar na minha vida uma mudança. Tá? Do nada, André, eu comecei a me interessar por fenômenos parapsíquicos. E eu sempre falava na universidade, assim, olha, eu sou uma pessoa, assim, cética, né? Do ponto de vista, vamos dizer, eu sou ateu, sou isso, sou aquilo. Apesar da experiência parapsíquica não ter nada a ver com crença, sim, né? A pessoa que diz assim, olha, eu não acredito em coisa nenhuma no universo, nenhum fenômeno, ela está se posicionando, né? Esse era o teu caso? Era o meu caso. Okay. Eu joguei a toalha e falei assim, isso não existe. Mas, o que acontece? Do nada eu comecei a me interessar sobre o assunto, comecei a ler, e aí eu fui pela linha do Espiritismo, peguei o Livro dos Espíritos e li ele todo num dia só. Tá? Quando eu vi que aquele livro era muito familiar para mim, falava de outras vidas e tal, né? Eu comecei a interessar pelo assunto. E assim, não é a religião que eu quero. Você queria um processo científico. Queria um processo científico, um processo que estava talvez na minha memória, para lembrar, entendi, sabe, André? Então, eu encontrei a Conscienciologia no YouTube, o professor Valdo Vieira, falando sobre projeções. Aí comecei a ler sobre projeções, peguei o livro Projeções da Consciência e li. E aí, pronto, comecei a ter muitas saídas do corpo, que a gente chama saída lúcida do experiência corpo. Extracorpórea, né? É uma pena não termos tempo aqui para explicar, mas basicamente o nosso corpo físico, né, para a Conscienciologia e outros estudos. De outras ciências e religiões, filosofias, mesmo, né? Filosofias, né? Isso aqui é um veículo de manifestação da consciência. Ok, né? não é a própria. Né? O André não é o corpo só do André que aqui está, e nem o Jair é exatamente. Ou seja, isso é pequeno, mas... Eu sou mais do que mas isso. Mas é importante, não menos importante. Não, né? super importante, porque esse é o nosso companheiro, né? Velho de estrada, né? Que nos aguentou. E tem que durar, eu não é não fiquei muito doente nesse meio tempo, não dei BO em hospital nem nada, então o corpo me ajudou muito. Mas nós somos mais do que esse corpo. E aí nós temos a parte da consciência nossa, ela pode sair do corpo. Porque se o corpo é vestimenta, né? Então é uma roupa. Eu posso tirar a roupa e tal. Ou seja, a consciência é imaterial. Né? Ela é imaterial e ela, para surpresa dos cientistas, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser capturada em laboratório, então o cientista fica perdido. Ele acha que tudo que nós somos vem do cérebro e não é só do... A mente humana. A mente humana é também vestimenta desse paracorpo, né? Vamos colocar assim. E aí eu comecei a ter experiência de sair do corpo. Né? Isso com quantos anos, Jair? Ai, você vai queimar meu filme aqui, ó. Eu tinha 51 anos de idade na época. É mesmo? Então, nesse momento, essas experiências começaram a, dar uma... Já bem mais para frente. Na minha adolescência, eu saía muito do corpo, mas eu não entendia o que era, e depois eu fiquei num processo de não lembrar mais. Mas eu lembrava na adolescência que eu saía do corpo e tal, né? Então, nesse período, foi assim, eu comecei a estudar, imediatamente o fenômeno retornou. Você falou, eu tenho que entender isso aqui, porque está mexendo comigo. Não, é assim, é como se eu tivesse despertado para estudar algo que eu precisava estudar. Entendi. Eu comecei a estudar e dali, então, eu refiz minha programação existencial. E essa programação existencial implicou também em ter diversas experiências, vamos dizer assim, parapsíquicas, que foram sinalizando e me explicando e esclarecendo o que de fato aconteceu comigo na minha vida, né? Para eu poder entender quem que eu sou hoje, eu tive que entender um pouco daquilo que eu vi do passado meu, né? Que assim, não é coisa fácil da gente saber, mas às vezes a gente toma conhecimento pelas experiências parapsíquicas, né? E uma delas mostrou, assim, de fato, a minha vinculação em outra vida com um grupo espírita, né? Talvez no século XIX, e isso explica por que eu tive, logo que eu li o Livro dos Espíritos, eu fiquei assim, fascinado. E logo também entendi que não era aquele o meu caminho, porque eu lembrei, né, de um acerto que tinha feito antes de nascer, de que eu, de fato, eu sairia daquele grupo, né? Você iria fazer um processo de pesquisa mais de ciência. Eu acenei para o grupo assim, olha, eu não estou mais aqui nesse grupo, estou indo para outro local. Aí, quando eu renasci, eu entendo que eu demorei um pouco para
como você diz, a ficha cair, né? Uhum. Quando a ficha caiu, né, eu já estava aqui, vindo para Foz, e aqui em Foz, então, eu estou numa outra etapa da minha vida que a gente chama de autorreconhecimento e autoenfrentamento. Então, eu creio até que aqui as coisas que eu preciso me autoenfrentar apareceram mais, né? Então, seriam assim, velhos hábitos que precisam melhorar, né? Coisas positivas que eu tenho que eu preciso aprimorar, né? Ansiedade que você tem que controlar, dominar. Então, uma série de coisas facilitaram para eu ver como que o Jair, né, aqui hoje, tem um percurso que pode ser decisivo para a vida dele e que ele tem que tomar uma decisão. E é assim na vida de todo mundo, André. As pessoas precisam tomar uma decisão sobre o que fazer com as suas vidas. E isso é muito bom, você não acha, não? Perfeito. Perfeito. Agora, Gê, eu fiquei curioso pela uma seguinte questão. Esse processo fenomênico, ele aconteceu do nada? Teve algum starter, teve alguma situação que levou a essa crise, que de alguma maneira predispôs ao fenômeno, ou o fenômeno veio e predispôs à crise? O que aconteceu para você chegar nesse ponto? E emendando essa pergunta, você acha que isso foi planejado antes? Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo e respondemos daqui a pouco. Guarde aí, pessoal, o Jair vai responder para a gente. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Voltamos a apresentar programa Projeto de Vida. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui com o Jair. Eu acho que você deve ter ficado grudado aí na poltrona, né, no volante do carro. Falou assim, não, e agora? Quero entender esse tal de Jair, o que aconteceu na vida dele, que começou a iniciar esses fenômenos, de alguma maneira, deu um rebuliço, ele de alguma maneira entrou numa crise de crescimento, buscou estudar, buscou de alguma maneira se recompor e meio que auto-entender-se, né? Ou seja, esse auto-reconhecimento, você vê na história do Jair, foi muito profundo. Jair, então me explica uma coisa, qual que foi o mecanismo? Foi uma coisa assim, a revelia? Teve algum fato marcante que levou a isso? E aí, se não houve nenhuma dessas, você acha que foi programado acontecer nessa época como um vale programação existencial, de repente? Eu acho que é assim, André. Olha, eu poderia ter tido a chance de ter contato com a minha programação existencial do ponto de vista da conscienciologia nos anos 80. Eu estava em Belo Horizonte, acho que 86, por aí, e alguém me convidou para assistir uma palestra de projeções da consciência com o pessoal do Rio de Janeiro, né, e tal. Aí eu respondi para o meu amigo assim, as tais coisas não existem. E não fui, né? Talvez se eu tivesse ido, eu pudesse ter podia estar lá o professor Valdo, alguém, né, e ter um contato. Em suma, isso na verdade, não tem muita importância se você considerar que há liberdade de decisão nossa dessas coisas todas. Então, lá em 2012, o que aconteceu, André, foi o seguinte, eu me questionei. Eu fiz perguntas sobre a minha realidade, inclusive em relação à continuidade dela, o que eu faria dali para frente, naquele período didático eu tinha feito 50 anos, né, há pouco tempo. Então, esse questionamento apareceu. E quando eu abri as portas do questionamento, fazendo perguntas, aí sim as respostas começaram a aparecer, né? Aí se elas estavam calculadas para aquele momento ou não, eu não sei. Eu só sei que elas foram muito incisivas. Né? Entendi. Muito bom. E olhando esse aspecto, o que é para ti, né, dentro dessas experiências, né, o objetivo dessa programação existencial, desse projeto de vida, sabendo que, né, você de alguma maneira lembrou aí de compromissos do passado, você de alguma maneira tinha se posicionado em desafios, né? Então, como que você vê essa... acho que o primeiro deles que eu entendi foi o meu compromisso de desvincular, por exemplo, com a religião e com grupos que, no fim das contas, com todo respeito à crença de cada um, acabam manipulando muitas pessoas, né? As pessoas usam muito para manipulação. Exato. Então, por exemplo, se você fizer isso, você vai para tal lugar, vai para o céu, vai para cá. Então, essa conversa
essa conversa, então, eu me comprometi a abandonar, né? Assim, no passado, num evento no passado. Apesar de ser um grupo espírita, eu acho que ainda havia esse ranço de religião, e eu lá no extrafísico me despedi do pessoal e fui, acho eu, para um curso intermissivo, pelo que eu entendi. Tá? E aí, nesse curso intermissivo, que é um curso que uma consciência pode fazer lá no extrafísico, antes de nascer, né? E ela, então, estabelece alguns compromissos com a comunidade dela, no caso, a nossa comunidade, a comunidade conscienciológica aqui em Foz. Esse compromisso era, então, de, vamos dizer assim, praticar a desintermediação. Né? Desintermediação é assim, o resultado da nossa evolução não tem mais nenhum mediador. Não tem mais assim uma divindade. Não existe um guru, alguém que vai ler o futuro para você. Não, você, né, faz a sua autopesquisa, você descobre e enfrenta as suas dificuldades, seu passado, e você então toma a decisão de ir em frente. E nós não temos outro caminho no universo a não ser ir em frente, André. Entendeu? Assim, nós não temos outro caminho. A gente acha que às vezes vai andando para acostamento, que dá para adiar, né? Na lateral assim, mas não tem jeito. Você vai acabar tendo que ir para frente, que lá para trás a estrada já foi. Né? Entendi. Então, quanto antes você poder enfrentar seus fantasmas e medos aqui, e eu posso assegurar aí para o nosso ouvinte que eu estou enfrentando hoje também. Né? Eu estou aqui em Foz, enfrento essas coisas, assim, estou me auto-entendendo, né? Auto-reconhecendo, vendo assim muitos pontos fracos que eu tenho e colocando assim, como vamos superar isso, né? Essa é uma boa questão que você levantou mesmo. Então, tipo, o autorreconhecimento, ele acontece de uma vez lá devido a uma experiência, a um fato impactante, ou você percebe que esse é um processo e que todo dia você está, de alguma maneira, se autorreconhecendo, de alguma maneira, descascando a cebola, né? Ou seja, a gente está tirando as diversas camadas, realmente chegando mais o núcleo da coisa. Você acha que é por aí, então? Vamos pensar assim, você já sabe a cordinha quando vai ficando fina e vai arrebentar? Ela começou a arrebentar há algum tempo, né? Foi. Então, puf, o cordão estoura, né? Estica e arrebenta. Então, aquele momento em que esticou e arrebentou, não foi um momento que assim, dá uma tesourada só. Você pode ter certeza. Foi um momento em que aquele processo culminou numa situação em que você, de fato, teve que mudar. Né? A mudança ocorre um pouco assim. Raramente a gente muda da noite para o dia. A gente pensa que é da noite para o dia, mas o processo já estava germinando dentro de você já há algum tempo. Muito bom. Jairo, do ponto de vista dessa tua experiência, do que você viu de fenômenos, você acha que é possível uma pessoa passar por essa condição de autorreconhecimento, autopesquisa, e não necessariamente ter vivenciado um grande fenômeno, ter grandes provas que de alguma maneira mostrem para ela que ela é muito mais do que esse corpo, que esse veículo? Ou você acha que não? A pessoa ela tem que buscar um processo fenomênico para ela de alguma maneira se conhecer melhor? Ela tem que ter uma decisão interna de se conhecer. Okay. Se ela quiser se conhecer por inteiro, ela vai acabar na multidimensionalidade, não tem jeito. Né? Então, só no livro, né? Só procurando se entender, olhando no espelho apenas, não adianta. Você tem que olhar além do espelho. Esse além do espelho é a multidimensionalidade. Para o nosso ouvinte que está nos ouvindo, é bom entender e começar a pensar de que nós vivemos aqui nessa existência física, visível, mas ela é só um palco, um cenário de outras dimensões que existem. E nós estamos aqui nessa dimensão justamente para passar por provas, melhorias. Isso aqui é um teatro, André. Okay. Isso aqui é um palco em que nós representamos, né, um momento importante na nossa evolução, mas a vida continua. Né? A vida continua. Depois que nós morremos ou dessomamos, ela continua. E nós temos um caminho de evolução. E esse caminho de evolução, atualmente, nasce, morre, já é um fenômeno em si, um choque. Né? Mas a pessoa, se quiser se autoenfrentar, ela vai acabar na multidimensionalidade. Aí os fenômenos vão aparecer. Tá? Jair, muito boa conversa contigo. Eu gostaria que você aproveitasse esses minutos finais, né? E se quisesse fazer alguma consideração, algum ponto de situação que ficou pendente para fechar o nosso assunto. Aqui. Bom, é sempre lembrar quem nos ouve, né, que a
assim, eu tenho muitos alunos, sempre tive muitos alunos, e às vezes eles nos dizem assim, olha, professor, eu estou optando por viver, né? Eu não quero mudar agora, não quero promover nenhuma mudança na minha vida. Aí eu converso com ele, olha, o que você faz e planta agora, você colhe depois. Ok. Então, pensa bem no que você faz, reflete, porque depois você vai colher. E é assim que o universo funciona, André. Plantamos e colhemos, plantamos e colhemos. Ótimo, Jair. Obrigado pela participação aqui. É lógico que as portas sempre estarão abertas e possivelmente chamaremos você para trazer outros temas, aproveitando aí a sua expertise, sua experiência de vida, né? E muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e foi uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Então vamos lá. Pessoal, agora vamos para o ProEx no Mundo. Uma dica que a gente sempre traz de pessoas que estão por aí e vão falar para nós como eles identificaram o seu projeto de vida, o que eles estão fazendo, o que está fazendo eles serem diferentes para si mesmo, do ponto de vista da realização, do brilho nos olhos. Vamos lá. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Meu nome é Adriana Rocha, tenho pós-doutorado em Direito, direcionei meu lado profissional para a docência, para a academia, e eu cheguei na Conscienciologia final de 95, início de 96, através da minha atual dupla, que na época já era marido, né? E a gente foi devido à temática projeção, porque a gente já estudava, já trabalhava a questão do parapsiquismo, e ele tinha conhecimento de uma palestra do professor Valdo sobre reciclagem, recim, e nós tivemos contato com a Conscienciologia a partir daí. E o que me chamou a atenção na ciência, eu me identifiquei logo com a palavra cosmoética, me chamou muita atenção, até pela minha formação em Direito, e hoje eu vejo pelo meu histórico familiar, né, que a minha família ela toda é da área jurídica, dessa vida e de outras vidas, né? Depois eu identifiquei. Tudo que me direcionou no trabalho do voluntariado na Conscienciologia tinha a cosmoética permeando e norteando o trabalho. Então, eu comecei a direcionar meu lado profissional para a TARES e eu comecei a pensar, eu vou contribuir melhor no lado profissional se eu ajudar a formar o profissional ético. Então, vocês vejam, a ética e a cosmoética já estavam ali presentes. Então, eu direcionei a minha formação toda para a área da docência jurídica, por isso que eu fui fazer doutorado, porque eu achei que eu poderia contribuir melhor com o meu exemplo, com a minha vida, para formar profissionais éticos. E junto, paralelo, doei todo o meu conhecimento jurídico sempre para a advocacia pro bono da Conscienciologia. Então, eu participei da formação do jurídico no IPC, fui acompanhando a formação das instituições conscienciocêntricas, e todo o meu voluntariado, ele sempre teve essas duas vertentes. A TARES, né, ou seja, a docência, e o conhecimento jurídico também pro bono. Então, eu participei da formação do jurídico, como eu já falei, do CEAJUC, Colégios Invisíveis da Cosmoeticologia e da Paradireitologia, docência no IPC, docência em outras instituições conscienciocêntricas, pesquisas pessoais sempre ligando à especialidade cosmoeticologia e depois, posteriormente, Paradireitologia. Então, eu vejo que a minha linha toda de funcionamento, ela sempre esteve, de alguma maneira, convergindo para a cosmoética. Com a formação da Cosmoetos, que foi, na verdade, o desafio que o professor Valdo lançou para a gente, ele falou, tem que fazer uma IC de cosmoética. Então, a gente viu que quando ele colocou isso na programação, aí a gente entrou mais ainda na mega foco da programação existencial mesmo, que houve convergência, né, da equipe da equipe para o detalhamento de coisas da cosmoeticologia especificamente, que o professor Valdo só deixou aí, né, o início do princípio da conversa. Acabamos de presenciar mais um ProEx no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Mas aqui na reta final do nosso programa, você sabe que todos os sábados estamos aqui com vocês. E lá no início jogamos uma pergunta no ar, lembra? Sim, seria: o que você entende sobre enfrentamento evolutivo? Então, enfrentamento, você está de alguma maneira ali se posicionando, encarando, né?
de alguma maneira, situações que muitas vezes são contrárias a si. E o que a gente está vendo aqui? Do ponto de vista do enfrentamento evolutivo, é justamente quando nós vamos encarar os contrafluxos, até mesmo acidentes de percurso, coisas que de alguma maneira vão atrapalhando, vão tentando tirar a gente do nosso objetivo, da nossa linha, do nosso projeto. Por isso que é bom um projeto, porque quando você tem ali uma linha, você sabe o que está te fazendo sair dela, não é verdade? Se eu sei aonde eu quero chegar, se tem um vento que está me levando para um outro lado, eu vou falar assim, poxa, eu vou ter que virar aqui, eu vou ter que dar um contorno ali, porque eu quero ir para aquele lado, eu não quero onde o vento está me levando. Eu tenho um objetivo bem traçado, bem claro. Isso, de alguma maneira, os insucessos, as adversidades, gargalos. O que é o gargalo? O gargalo lá lembra muito a figura da garrafa, né? Ou seja, gargalos em que estão, de alguma maneira, dificultando o processo da sua programação, de você atingir o que você quer, tá? Os seus objetivos. Então, quando a gente passa por todos esses desafios, por todos esses gargalos e continua em frente, você está fazendo um enfrentamento evolutivo, correto? Você anda fazendo, nessa semana, você fez algum enfrentamento evolutivo? Aquela decisão que você tomou, que às vezes foi difícil, mas você falou, não, vou bancar, a minha lucidez está mandando, é por ali que eu tenho que ir, não pelo aquele outro lado. Ou seja, esse poder decisório, saber o que eu quero, e o que é certo, o que é errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer. O que vai ser melhor para mim evolutivamente, o que não será bom, e é interessante eu não ir por ali. Então, isso faz parte desse enfrentamento evolutivo. Lembrando que a pessoa, primeiro, que a gente tem que enfrentar dentro desse processo somos nós mesmos. A gente tem que bancar nossas decisões, não é isso? Você procura fazer esse desbanque, você procura, de alguma maneira, colocar suas fichas ali e, de alguma maneira, ir atrás naquilo que você quer, naquilo que é realmente importante. Você dá valor a isso? Ou você é uma pessoa que o vento assoprou, você já mudou de direção, você já perdeu um pouco o rumo e, de repente, por lá vai ter alguma coisa boa que te interesse? Bem, vá avaliar, vai buscar fazer o seu autorreconhecimento, como a gente discutiu aqui com o Jair durante o programa inteiro. A gente sabe que conheça-te a ti mesmo é uma coisa lá que o Sócrates já dizia lá na Grécia Antiga. E você também deve se conhecer, né? Procure entender como você funciona, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, e ajustar. A gente viu aí a ideia que o Jair trouxe, falou assim, olha, ele está sempre apertando ali os parafusos, está sempre ajustando, não é, Jair? Então a gente vê que nós temos essa condição que nós somos consciências inacabadas. Tem sempre um retoque, tem sempre algo a melhorar, e a vida é assim mesmo. Então, ouvintes, agradecemos a presença aí de vocês, a sua companhia, está aqui na RCI 1320 AM, sempre ao seu lado, que é a Rede Comunicadora Iguaçu. Esse foi um empreendimento aqui pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. Lembrando, se você que está em casa e queira ter acesso a diversos livros bem interessantes sobre essas temáticas e pesquisar, ler mais, entender um pouco mais do assunto que a gente trabalha aqui, entre lá, www.shopcons.com.br, verifique que tem uma infinidade de livros, você pode receber no conforto da sua casa ou retirar até lá das nossas livrarias, ali no próprio CAEC. Então, vejam as oportunidades, se você queira estudar, quer ler, né? Então tem aí muito material disponível. Gostamos aí da sua presença, muito obrigado e até semana que vem com mais um Projeto de Vida. Até mais, pessoal.